Vamos fazer hoje a leitura devocional da primeira carta do apóstolo Kefa, também conhecido em português como Pedro. Ó, vejam aqui que eu vou fazer um negócio diferente, tá, gente? Eu vou tentar aqui gravar a tela para ficar mais interessante para vocês acompanharem a leitura, tá bom? Vamos fazer esse teste aí para ver se fica legal, se o áudio fica legal. Talvez o áudio não fique tão bom, porque é o áudio do notebook. O áudio do celular ele é bem melhor. Mas vamos fazer aí o teste, né? Para ver como é que fica. Bom, antes de começar com a leitura devocional dessa carta de Pedro, eu queria fazer uma correção aqui. Na leitura devocional de ontem, que foi o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, eu fiz aí um comentário de que os eleitos entrariam pela porta dos apóstolos. Mas não é isso. Eu não sei onde estava com a cabeça que eu falei que era a porta dos apóstolos. Na verdade, é pela porta das 12 tribos. Os gentios, eles são enxertados na boa oliveira, que é o Messias, e eles entrarão pelas portas das 12 tribos, como está em Apocalipse 21, 12 a 22. Então, eles entrarão pela porta das 12 tribos. É por isso que não existe uma fé bíblica fora das 12 tribos. Né? Os apóstolos, no caso, eles seriam os fundamentos do muro da Cidade Santa. Né? Os apóstolos são os fundamentos do muro e no muro tem as 12 portas, que são as 12 tribos. Né? Eu vou até ler aqui, deixa eu ler essa passagem, né? Porque aí fica aí mais uma explicação para aqueles que não conhecem. Tá? Vamos lá. Ó, Apocalipse 21, verso 12. Ó, tinha um grande e alto muro, o que? A cidade santa, a noiva do Messias, né? Representando aí a congregação, a igreja, a cidade, a nova Jerusalém, né? E como que é a estrutura dela? Ela tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Anjos também pode ser traduzido como mensageiros. Mensageiro estes que podem ser tanto mensageiros terrenos quanto os mensageiros celestiais. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Tá vendo, gente? Aí, ó. As portas são as 12 tribos. Como é que a gente vai entrar na cidade santa, na cidade Kadosh, preparada pelo Pai? Pelas portas, que são as 12 tribos. Nas 12 tribos, nós temos aí tanto os judeus da tribo de Arudá, com Benjamim, como os gentios, né, que se dispersaram, porque muitos descendentes de israelitas, eles se dispersaram pelas nações, eles não se lembraram mais das suas heranças israelitas, mas o pai está juntando todo mundo, está juntando esse povo todo. Agora vocês imaginam, né? Se duas tribos, se essas supostas duas tribos já são, né, bastante conhecidas assim, né, estão bem espalhadas, quanto mais 10 tribos, né? Imagina quantas pessoas com DNA israelita não tem aí, né, espalhado pelo mundo e nem sabe. E essas pessoas, né, estão sendo despertadas aí conforme a presciência e vontade do Pai Eterno. Né? Bem como também os gentios, né? Gentios que estão sendo enxertados, né? Então, ó, verso 13, havia 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. Esse verso aqui é interessante porque no tabernáculo as tribos também eram dispostas desta forma. Existia o tabernáculo no meio,
E haviam 3 tribos ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. Fundamentos do muro, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui, ó, os apóstolos entram nessa parte aqui. Eles são os fundamentos do muro. Eles são aqueles que fazem a estrutura do muro, que tem as portas. Olha que interessante. Tá bom? Então, fica aí essa questão de Apocalipse respondida, né? Outra coisa importante, na leitura de ontem, eu falei a respeito da rocha. A rocha não é Pedro, por mais que o nome dele signifique rocha, mas o Messias estava falando dele mesmo, porque ele que é a rocha, né? E aqui nós temos vários versos, né, que apontam para o Messias como sendo a rocha, a pedra angular, ó, Salmos 118, 22, ó, a pedra angular que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra, né, a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Temos mais versos aqui, ó. Matitiar 21, 42, ó. O Messias inquiriu, ó. Nunca leste isso nas Escrituras? A pedra, a rocha que os construtores rejeitaram, se tornou-se a pedra, a rocha angular. E isso procede de Arruá, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Estava nas Escrituras. Marcos 12, 10 a 11, ó. A mesma citação, de uma outra forma, ó. Ainda não lestes esta passagem nas Escrituras? Percebam que o Messias está sempre fazendo referência aos escritos do Antigo Testamento, porque eles são as Escrituras, eles são a base. Eles são a base do nosso entendimento da Nova Aliança, dos escritos da Nova Aliança. Ó. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal angular. Lucas 20, 17, ele diz a mesma coisa. Atos 4, 11, ó, este arruche é a pedra, é a rocha que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Efésios 2, 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Messias e arrucha a pedra angular, a rocha. Percebe? Que a rocha que a gente vê lá em Mateus não é Pedro, é o Messias. 1 Pedro 2, 4 a 8, chegando-vos a ele a pedra viva, a rocha viva. Existem várias profecias falando de rocha, e rocha é o Messias, rocha é o Criador, ele é o refúgio, fortaleza. Tem nada a ver com Pedro, gente. O Pedro ele só tinha um nome de rocha. Ok? Vamos então agora dar início à leitura devocional da primeira carta do emissário Shimon. O que é Shimon mesmo? Nós vimos isso ontem. Shimon, ouvir, que vem da raiz chamar Israel, ouve a Israel. Kefa, rocha. Então, o nome de Pedro aponta para o Messias que é a rocha. Escutem a rocha. E não tem nada a ver com ele mesmo. Ok, gente? 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano. Abrir um parêntese aqui, gente. Ó, eu tô lendo aqui agora a versão NVI. Tá? Vamos ler aqui a versão NVI. Essa é uma boa versão, tá? Tem uma linguagem de muito mais fácil entendimento, então eu vou fazer a leitura dessa versão, tá bom? Então, ó, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, porque a hipocrisia é o fermento dos fariseus.
que eles tinham a palavra, falavam da palavra, mas na hora do vamos ver, na hora de botar em prática, eles não faziam nada. E esse era o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Inveja, os fariseus também tinham inveja do Messias, tinham inveja tiveram inveja de Estevão, porque Estevão era um menino novo, foi lá, falou lá com cheio do Espírito Santo no Sinédrio a respeito das Escrituras, e os fariseus odiaram, caiu com inveja, e aí acabou que resultou em morte, né? Da mesma forma que foi com Caim, é o mesmo espírito de Caim, né? E toda espécie de maledicência, de calúnia, de contenda inútil, livrem-se disso. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Sejam aperfeiçoados. Sejam pessoas que estão caminhando em santidade, porque sem santidade ninguém verá Yahuwá. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão ao Criador. Né? Então, desejem de coração o alimento. Leite vem de alimento. Lembra que o Messias é o pão vivo que desce do céu. E aqui ele usa a palavra leite junto com criança, né? Se referindo aí às pessoas que estão começando nas escrituras, na palavra, né? Que sejam humildes, sejam como crianças, desejosos pelo leite, pelo conhecimento da verdade, e não soberbas, achando que sabe de alguma coisa sem saber. Né? Agora que provaram que Yahuwá é bom, né? Daqui tá se dirigindo para as pessoas que tiveram aí seu novo nascimento e ainda são bebezinhos na fé, né? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, a rocha onde nós devemos estar alicerçados. E quem é que está alicerçado na rocha? Os que ouvem e praticam as palavras do Messias, como está escrito nas Escrituras. Aqueles que ouvem e não praticam as palavras do Messias é como quem faz sua casa na areia, e vindo a tormenta, vindo as tribulações, vindo as aflições, ó, a casa é levada e é destruída. Mas aqueles que escutam e praticam, fazem, creem, esses serão como quem constrói casa na rocha, casa no Messias. Então, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas pelo Criador e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Estamos caminhando em semelhança do Messias, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Na edificação de uma casa espiritual, edificação do templo de pedra, não, uma casa espiritual para serem sacerdócio. O que é o sacerdócio? Ministrar o serviço, ser servos do reino, oferecendo sacrifícios espirituais, sacrifícios carnais, sacrifícios terrenos, como era antigamente, com bodes e ovelhas, não. Sacrifícios espirituais aceitáveis ao Criador por meio do Messias Yahushua. Pois assim é dito na Escritura. Ó, ele vai citar agora o Antigo Testamento. Eis que põe em Sião uma rocha angular, uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Estará firmado na rocha, não estará na areia, estará na rocha. E quem tem a casa na rocha
não será envergonhado. Quem tem a casa na areia, a casa vai ser derrubada, vai vir destruição e será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem são esses construtores? São os judeus cortados, aqueles que tinham o serviço de levantar o templo do Pai aqui nesta terra. Eles rejeitaram a pedra angular, aquela pedra que faria a união, que revelaria a obra, o verdadeiro templo do Pai. Esta pedra eles rejeitaram. Vou voltar lá. Verso 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Como assim, Kefa? O Messias, ele é a pedra angular e ele também é a pedra de tropeço? Como assim? A Bíblia está entrando em contradição. Como que é isso? Gente, as escrituras, elas sempre parecem entrar em contradição em alguns pontos. Mas ela não tem contradição, é só a gente entender a perspectiva correta. Para uns, o que é bom pode ser mal para outros. E vice-versa. Não é? O juízo, para quem está andando conforme os caminhos do Pai, ele não é bom, ele não é mal, ele é bom, por quê? Porque ele é a prática da justiça. Mas, para aqueles que não vivem conforme a vontade do Pai, ele é mal. Porque as pessoas não gostam de ser punidas, elas querem viver do jeito que bem entendem e elas não querem receber punição por isso. Pro capeta, pro capiroto, o pai é mau. É por isso que é perigoso aí essas doutrinas heréticas que falam que o Elohim, que o Deus do Antigo Testamento é mau. Porque é o mesmo proceder do diabo. É o mesmo proceder da serpente que se faz de vítima. Não, a história tem dois lados. Olha só o lado, o meu lado. Eu que fui o salvador do povo. Eu que dei o conhecimento para Adão e Eva. Olha só, eu dei a iluminação para eles. Olha, eu sou tão boa, gente. Olha como eu estou sendo injustiçada por esse demiurgo mal, sendo que eu que abri os olhos da humanidade que estava cega. Percebe, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado. E muita gente acaba se alimentando desse tipo de conhecimento, achando que está no caminho certo. Às vezes elas até rejeitam, né, umas coisas assim muito pesadas. Sabe assim, não, eu acredito meio nisso, mas eu vou rejeitar ali aquela parte, né, do demiurgo, ou que fala que o Deus do Antigo Testamento é mal, porque assim tá muito descarado, né? Mas parte aí desse alimento eu vou pegar, porque faz sentido. E faz sentido porque tem a ver com o que o mundo ensina. Percebe? Muitos desses famosos aí, dessas pessoas proeminentes, né, que falaram coisas espirituais que hoje aí fazem muito sucesso, todos esses aí, eles têm essa perspectiva, né, de que foi o diabo que deu a iluminação, trouxe a luz, a consciência crística, não é, gente? Desse Cristo aí que o povo de Nova Era está anunciando, né? Está oferecendo aí para o povo. Então, vou continuar aqui. Então, o Messias, ele era a pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Por quê? Porque os antigos religiosos se achando o bambambam, bam, bam, se achando os reis da cocada preta, se achando os donos ali da porta da salvação, né? Eles achavam, não, a gente que é importante aqui, a gente cuida do tabernáculo, a gente tem o sumo sacerdote, a gente tem tudo isso, a gente que sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não é assim. É igual a igreja romana faz hoje, não, nós somos
Nós somos a igreja verdadeira. O Pedro é o primeiro papa. A gente que cuida das tradições desde 1800 e bolinha ao contrário. Ah, que besteira, deixa pra lá. Então, eles também se acham, né? Os donos da cocada preta aí. Mas será que é assim, gente? Será que eles não estão cometendo as mesmas coisas que os antigos religiosos do tempo do Messias faziam? Só mudou de nome e de roupa e de endereço? O que vocês acham? Pois é, e aí o Messias verdadeiro, ele acaba servindo de pedra de tropeço e rocha que faz cair. Porque é o Messias que revela as más obras desse povo. Olha que coisa maravilhosa. Só o verdadeiro Messias revela as más obras desses que se dizem os arautos da verdade, os donos da entrada da salvação. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Olha aí, os judeus cortados na presciência do Pai, para o que também foram destinados. Eles foram destinados. Tiveram seus corações endurecidos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Arruá. Pedro estava falando para quem? Estava falando para quem? Para a comunidade de Israel, para os ramos naturais que não negaram o Messias, onde os gentios foram enxertados. Povo de Yahuá, conforme está nas escrituras antigas e também na nova, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Luz ilumina os caminhos. Luz não é para deixar o povo se achando, não. Ai, eu sou iluminado. Ai, porque eu sou um ser de luz. Não, isso daí é para a glória própria. A luz, ela revela o caminho. A luz, ela é sal da terra, né? As pessoas que caminham na luz é para que ilumine os caminhos para que outros também possam ver. Tem nada a ver com a pessoa se achar um ser de luz. Isso daí já é soberbo. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Yahuá. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aqui a gente vê que Shimon Kefa podia estar se referindo, sim, a gentios enxertados, né? Já que a carta se dirigia aos estrangeiros, né? Da Capadócia, da Bitínia e tal. E só lembrando que no meio desses estrangeiros também existiam os israelitas que perderam a memória dos seus antepassados. É por isso que em outras cartas nós também temos aí referência, né, de outros discípulos falando mensagem às tribos dispersas, as 10 tribos dispersas, né, aquelas que estão dispersas, que se perderam. Antes, já li esse, verso 11, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, tá, esse mundo não te pertence, por isso que o mundo é dos espertos, né? O mundo é dos espertos. Mas o reino é dos humildes de coração, dos puros de coração. Olha que lindo, né? Então não queira se parecer com o mundo, gente. Não queira. Queira se parecer com o reino. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos. Vivem entre os povos do mundo, de maneira
exemplar. O que é isso? Tenham educação. É o mínimo que vocês podem fazer, porque até o povo do mundo tem educação. Então, o mínimo que vocês precisam ter para dar bom testemunho da fé, para viver de forma exemplar, é ter educação. Né? Isso daí não é nem obra do Espírito, tá? Porque os próprios pagãos sabem viver assim. Então, a gente tem a sabedoria, né, para saber andar e viver entre os do mundo de maneira exemplar. Por quê? Para quê? Para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, dando mau testemunho de vocês, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem ao Criador no dia da sua intervenção. Às vezes, gente, tem um povo do mundo aí que eles não suportam a verdade, eles não suportam aqueles que buscam andar em santidade, eles não suportam. Mas em algum momento da vida deles, gente, que a palavra do Pai não volta vazia. Em algum momento da vida, na vida dessas pessoas, em algum momento, elas vão se lembrar. Elas vão se lembrar do bom testemunho de vocês. Elas vão lembrar da coragem de vocês de ter falado a verdade. Elas vão se lembrar. Não por conta do poder de vocês, mas pelo poder da palavra. Então, se nós vivemos de maneira exemplar diante dos pagãos, diante do povo do mundo, não dando motivo para que eles blasfemem do nome do Pai, né? Por isso que é perigoso aí esses negócios de crente pelado na internet, crente fazendo contenda, fazendo guerra, pior do que descrente, gente. Isso daí não faz as pessoas glorificarem o Pai. Faz as pessoas blasfemarem do caminho da verdade. Olha o que aquela pessoa faz. E ela fala que segue o nome aí. Olha o que ela faz. Eu, hein? Tá errado. Essa pessoa não deve ser esse nome aí que ela anuncia, não deve ser verdadeiro, não. Porque olha só o que ela faz. Olha isso, gente. E é igual os fariseus faziam. Eles estavam ali dando graças e glória ao Elohim de Israel, e ao mesmo tempo a prática deles era horrível, e fazia os descrentes, fazia os pagãos blasfemar. Olha aquele povo ali, ó, é daquele Deus ali. Que estranho, né? Aquele Deus deve ser ruim, porque olha só como eles agem. Olha como isso é perigoso, é tomar o nome do Criador em vão. Tomar o nome do Criador em vão não é só falar, não é só pronunciar de maneira comum, mas proclamar o nome dele e pelas más obras, mostrar o contrário. É por isso que em Provérbios 30 nós temos aí, né, ali o servo falando, né, não me dê mais, né, do que eu preciso para que não venha me esquecer do Criador, e também não me dê menos, para que eu não tenha necessidade de roubar e tomando assim o nome do Criador em vão. Por quê? Porque ele está anunciando o nome do Criador e vai lá e rouba. E aí a pessoa vai olhar, nossa, é ladrão. Ladrão que tem por Deus, né? Tem por Criador essa divindade aí que ele invoca. Olha só. Por isso que é perigoso. É assim que a gente toma o nome do Pai em vão, dando mau testemunho com a nossa vida. Então, que a gente tenha muito cuidado com isso. Vamos para o verso 13. Por causa de Arruá, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Eita, que essas passagens aí é bem complicado, né, gente? Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje. Bom, vamos tentar entender esse trem junto aqui. Pai, me ajuda. Vai dar uma interpretação sábia disso daqui. Bom, quem está falando aqui é Kefa. Né? Kefa está falando aqui, na época lá dele, ele vivia entre os romanos.
Tinha lá gente injusta e tinha gente justa. Lembra que foi Pedro que cortou a orelha lá do cara, né? Quando vieram pegar o Messias, quando os romanos vieram pegar o Messias. Foi ele que cortou a orelha do cara. E de repente ele está aqui falando isso? Como que funciona? Vamos tentar entender. Ó, por causa de Arruá, essa passagem ela combina com aquelas outras passagens que fala, né, que o escravo sujeite-se ao seu senhor. Se você foi chamado escravo, sujeite-se ao seu senhor. Tenha boas atitudes, né? Aproveitando, né, que a seu tempo, né, vai que ele consiga a liberdade. Né? Mas enquanto ele estiver sobre o escravo, mesmo sendo chamado pelo Messias, que aí ele vai ter a liberdade, ele tem a liberdade no Messias, mas na vida dele, ele é escravo e tem um senhor. Então, para ele se sujeitar ao senhor, porque ele é escravo. Já pensou se esse escravo pega e começa a se rebelar contra o patrão dele? O que não ia acontecer com esse escravo? É por isso que em outra passagem a Bíblia também diz que se o escravo se o escravo ele padece injustamente, se ele é um escravo de um senhor mau, que ele tenha paciência, porque o pai ele tá de olho nessas coisas. Porque se a pessoa recebe punição porque praticou o mal, aí, gente, tá kit. O pai, ele não tem a vingança para exercer em cima desse caso. Porque tá pagando ali, ó, a pessoa agiu mal e tá recebendo mal, então estamos kits, não tem nem que falar. O pai, ele não vai agir nessas coisas. Por isso que a palavra diz, a vingança é do Criador. Se você está padecendo algo injustamente, descansa no pai e diga, a vingança é de Arruá, ele vai se vingar. É o pai que promove ali, que vai fazer a justiça em cima da injustiça. É isso que a palavra ensina. Para ter paciência. Essa é a confiança que a gente deve ter no pai. Até porque, gente, tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um propósito. Se a gente está caminhando na fé, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Seja para nos corrigir, seja para nos aperfeiçoar, seja para qualquer coisa, gente, vai ter um propósito. Para a gente já corrigir nossos passos. Ai, tá acontecendo tudo errado na minha vida. Então, tá na hora de parar e rever a minha conduta. Porque às vezes é culpa nossa, sim. E quanto mais cedo a gente aprende, né, a identificar o que a gente está fazendo de errado, mais cedo também a gente vai receber alívio dessas aflições. Não é? Então, aqui eu acredito que Kefa, Pedro, esteja falando nesse mesmo sentido, né? Do escravo que tem um senhor que é perverso. Então, ó, sujeitem-se. O que é se sujeitar, gente? É fazer o que ele manda? Não, porque se a autoridade mandar você fazer o que é errado, você não vai fazer. Antes importa obedecer ao Criador do que a homens. Mas você não vai atrás procurando confusão, porque senão você vai colher o fruto dessa atitude. Simples, gente. Ó, então, por causa do Criador, não por causa da autoridade, não por causa da autoridade, por causa do Criador. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Tá? Num contexto geral de sociedade, o que acontece? Quem rouba, quem mata, normalmente recebe punição, não é? Independentemente do caráter dos governantes. Normalmente, quem faz uma má obra vai receber uma punição, né? Esse daí é um padrão. Ó, é só lembrar também no tempo que Daniel esteve lá com Nabucodonosor. Nabucodonosor era um inimigo de Israel, mas Daniel estava lá fazendo, né? Ele era servo do Criador, mas ele estava se sujeitando ao rei de Babilônia, numa boa, sem uma guerra.
Mas quando o pai chamou para sair de lá, ele saiu. Então, vamos lembrar aí de Daniel, quando esteve sujeito lá ao rei da Babilônia, né? Então, a gente não tem que arrumar guerra, tem que ir atrás dos governantes para fazer, né, tomando iniciativa para o mal. Não, a gente tem que agir com sabedoria, gente. Se esses governantes falarem para a gente fazer o que é mal, aí não vou fazer. Entende? Devemos ser sábios, agir com prudência, com sabedoria, temendo sempre ao Criador. E aí ele que vai nos guiar. É pelo Espírito dele que a gente vai saber como agir, como também está nas Escrituras, né? Quando vos levarem para as sinagogas, né? Representando aí autoridades religiosas, quando vos levarem para as sinagogas, para as autoridades, para os reis, para os presidentes, não vos preocupeis com o que há vez de falar, por quê? Porque é o Espírito que falará por vós. Olha que promessa maravilhosa para aqueles que obedecem o Pai, têm temor do Pai e fazem a vontade dele. Porque os que não fazem não vai ter isso, não. Quem não está buscando andar nas escrituras, gente, vai se lascar, gente. É sério. Porque não vai ter essas promessas. Essas promessas não vão ser aplicadas para quem não está buscando obedecer a palavra. Não vão continuar aqui. Pois é da vontade de Elohim que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha que lindo isso, gente. Tem até uma outra parte que fala lá: pela vossa obediência, seja calado, seja punido toda desobediência. Por quê? Porque se eu estou fazendo o que é certo, se eu estou fazendo bem, eu calo a pessoa que está fazendo mal. Às vezes não é na hora, mas depois a palavra não volta vazia. Aquilo ali vai dar frutos. Se a gente joga boas sementes, essas sementes darão bons frutos. Mesmo que na hora pareça que a gente não está enxergando nada, porque a semente, né? A semente a gente joga, ela fica na terra. A gente não colhe o fruto na mesma hora que a gente planta a semente. Então, isso é fé, isso é confiança, isso é ter temor do Pai. É fazer o bem, mesmo que na hora pareça que não vai dar em nada, pareça que não vai funcionar, pareça, né, que só está trazendo sofrimento, mas pelo menos a gente está fazendo o que é para fazer. A gente está tendo fé de que aquela semente vai dar frutos na frente. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos do Criador. Vocês vão viver como pessoas livres. Vocês têm o reino dentro de vocês. Não, mas não usem desta liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos do Criador. Vocês não vão agir baseado na conduta das outras pessoas. Vocês vão agir porque vocês temem ao Pai. E tudo que vocês fizerem, ele vai cobrar de vocês. Lembra também o Messias falando da parábola do servo que foi fiel e do servo que fez uma bagunça lá, né? Que tinha lá os dois servos. O Senhor saiu. Um servo ficou fiel lá, fazendo o bem, mesmo sem o Senhor estar perto. O outro servo falou: não, ele vai demorar, então vamos fazer aqui, vamos. Aí começou a fazer o que era mal, bater nos criados, fazer o regaço lá dentro, na casa lá. E aí você imagina, né? O que o Messias falou a respeito desse servo quando ele viu o que ele estava fazendo? Foi punido, não é? Até o último sentiu. Tá aí, né, um verso que também causa muita polêmica, né? Porque é daí que o povo tira negócio de purgatório, né? É um tema aí bem polêmico e nem vou falar nada a respeito disso agora. Ó, vamos continuar, ó. Tratem a todos com o devido respeito, educação, né? Seja gente, não sejam animais irracionais.
Amem os irmãos, temam Elohim e honrem o rei. Aqui também tem que tomar cuidado, né? Tem que saber o que é essa honra, porque lembra que muitos dos reis, eles se consideravam divindades, né? E obrigava o povo a honrá-lo como tal. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria para interpretar isso daqui, tá? Bom, vou tentar correr aqui para não demorar muito esse vídeo. Ó, escravos, ó, vai entrar aqui numa parte que eu já havia comentado, né? Ó, escravos, sujeitem-se a seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Eita, gente, tá, olha aqui. Tá vendo? Muita gente aqui não gosta dessa passagem, porque é difícil, né? É difícil a gente agir com educação diante de pessoas perversas, é muito difícil. Mas cada um deve saber como proceder de acordo com a situação que a pessoa está vivendo. Aqui, no caso, tinham os escravos. Imagina um escravo sendo rebelde com o seu senhor. O que não ia acontecer com esse escravo? Ia sofrer, ia colher as consequências. Não ia? A mesma coisa hoje. A pessoa, vamos supor, é um funcionário de uma empresa. A pessoa vai começar a xingar o patrão. Ah, gente, não vai. Vai ter que ter respeito, mesmo se o patrão for cego, mesmo se o patrão for petista, qualquer outra coisa. Tem que ter sabedoria. Porque senão a pessoa vai acabar recebendo punição, vai acabar recebendo mal por causa do mau comportamento, gente. Tem que ter sabedoria. Lembra de Daniel, servo de Nabucodonosor, o maior pagão de todos, né? O mais famoso e tudo e tal. Interessante também, lembrei até de uma outra coisa. Lembra que quando o pai, né, profetizou dos juízos da Babilônia por meio do profeta Jeremias e tal, o que aconteceu no final? O que aconteceu no final? O, o rei da Babilônia levou todo mundo lá, os Israel tudo cativo, pelado, matou os filhos do rei Zedequias na frente dele, arrancou os olhos do rei. Olha só, imagina essa cena, gente, olha a crueldade. Matou os filhos na frente do rei e arrancou os olhos do rei, levou ele sem olho, tal. Imagina o sofrimento. E sabe o que aconteceu com Jeremias? O capitão da guarda do rei Nabucodonosor chegou para Jeremias, ó, o que você quer que eu vou te fazer? Porque recebi ordens aqui que é para te proteger. Aí pegou, deixou os mais pobres do povo na terra, deixou os mais pobres, os humildes na terra, deixou lá um outro líder lá dos Israel cuidando, ó, eu vou levar esses israelitas aqui lá para o cativeiro, mas vocês podem ficar aqui cuidando. E aí foi o que aconteceu, gente. O pai deu livramento para aquele povo lá das mãos dos perversos. Tem que ter sabedoria, né? Para a gente saber, para evitar sofrimento desnecessário. Ó, verso 19. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para o Criador, consciência para com os homens? Não. Para com quem então? Para com o Criador. É louvável que, por motivo de sua consciência para com o Criador, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Ah, eu vou lá roubar. Aí me prenderam. Aí fala assim, me prenderam injustamente? Não, te prenderam justamente porque você estava fazendo o que não deve. Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, eu só estou fazendo bem, mas me prenderam, aí é injusto. Aí, quem é que luta por nós? Quem é que nos julga? Quem é que olha para a nossa causa com misericórdia? O Pai. Ele é que está vendo, olha, injustiça ali. Vou salvar meu filho, vou salvar minha filha. É assim.
Ó, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante do Criador. Para isso vocês foram chamados, pois também o Messias sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando o insultado não revidava, não pague ofensa com ofensa. Quando sofria, não fazia ameaças. Quantas ameaças a gente não vê o povo fazendo por aí? Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregava-se a quem? Aos homens? Os homens estão julgando com justiça? Não, ele entregava-se ao Criador. Tudo que ele fazia era em temor do Criador. Lembra quando o Messias estava sendo julgado lá por Pilatos? Ele falou: o meu reino não é deste mundo. Sabe por quê? Porque se o meu reino fosse deste mundo, viriam todos os anjos aqui me libertar. Mas meu reino não é desse mundo. A mesma coisa nós. O nosso reino não é nesse mundo. A gente tem que saber como agir aqui nesse mundo, principalmente agora, nessa situação que está acontecendo aí, gente. Principalmente agora. Será que vocês não percebem que tudo isso está acontecendo para nos provar também, para ver se a gente vai agir igual a manada? Se rebelando, ordo ob causa ali, fazendo tudo que a elite quer, que fica todo mundo enlouquecido para ela trazer a ordem. Não é? A gente tem que andar na contramão do mundo, inclusive nisso daí. Se a elite quer o caos, a gente tem que viver, a gente tem que andar na direção oposta. E esperar a direção do Criador. É ele que direciona. Lembra de Herodes? Será que José fugiu com Maria porque viu lá o rebuliço? Ah, e Herodes mandou matar aqui, mandou matar as crianças. Ah, vamos correr. Será que foi assim? Não. Veio um anjo do pai, chegou para José. Arruma tuas coisas e vai para o Egito. E ele pegou e foi, a direção do pai. Verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e vivêssemos para a justiça, para fazer o que é justo segundo as Escrituras, não segundo a justiça humana. Por suas feridas vocês foram curados. Vocês andavam em ignorância, vocês andavam de tudo quanto é jeito, buscando os próprios interesses. Agora não é mais assim, vocês são servos do Criador, vai fazer a vontade dele, andar em temor a ele. Aí sim vocês estarão funcionando direitinho e no final vai dar tudo certo. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Que lindo, né? Essa carta de Kefa aqui para os estrangeiros, para o povo disperso ali daquele tempo. E que serve muito bem para hoje também, como também para as gerações passadas, né? Que a gente aprenda a reter essas informações e aplicar na nossa vida, principalmente agora, porque os tempos são difíceis e a gente precisa muito, muito, muito de estar alicerçado na rocha, não só ouvindo as palavras, mas também praticando, porque é pela prática das escrituras que a gente mostra, revela a nossa verdadeira fé e confiança no Pai. Tá bom, gente? É isso aí. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Fiquem na paz do Criador e até a próxima. Beijo, beijo, beijo.